Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, nós vamos continuar estudando o livro de Jó. Nós paramos aí 3 semanas, 3 domingos, e que foi uma bênção, né? Nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. O Gui pregou 2 domingos, o pastor Davi também pregou, foi muito bom. O livro de Jó, nós estamos estudando, nós estamos quase no fim já do livro, porque, na verdade, eu estou dando apenas uma visão geral do livro para vocês, que é um livro de 42 capítulos, e geralmente eu gosto de pregar um texto curto, gosto de pregar um versículo, um texto pequeno, e eu estou tendo que falar aqui 4 capítulos de uma vez, 5, por exemplo. Hoje nós vamos do capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nós vamos ver 6 capítulos do livro de Jó, e vamos chegar praticamente quase ao final do livro que nós estamos estudando sobre a vida de Jó. Eu vou ler os primeiros versículos apenas, do capítulo 32, e nós vamos ouvir. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Amém. Pai querido, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nesta manhã. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Transforma, Senhor, a nossa vida enquanto ouvimos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Deixa eu recapitular um pouquinho a vida de Jó, que todos vocês já devem ter ouvido, e muitas vezes. Mas Jó era um homem íntegro, reto, amava a Deus, o homem mais rico do Oriente. Ele viveu por volta de 2000 anos antes de Cristo, na época mais ou menos de Abraão, Isaac, por aí. E naquela época não havia lei ainda, não havia nada disso. Moisés iria nascer 400, 500 anos depois. O conhecimento que Jó tinha de Deus era o conhecimento que era passado de boca a boca, que um falava desde Adão. Adão passou por seus filhos, e os filhos, e os filhos, e 2000 anos depois, Jó também ouviu a história de Deus e sobre Deus, e Jó amava a Deus com todo o seu coração. Era um homem justo, íntegro, reto, temia o Senhor, se afastava do mal, mas um dia uma tragédia abateu sobre a sua vida, porque o diabo veio e levantou pessoas para roubarem os seus bens, roubarem os seus rebanhos. Os seus filhos, a casa onde eles estavam reunidos, os 10 filhos, a casa caiu sobre eles. Jó ficou doente de uma maneira que se raspava todo pela dor que ele sentia. E, enfim, Jó, de um momento para outro, a vida dele mudou radicalmente. Ele perdeu tudo o que ele tinha, inclusive os seus filhos e a sua família. A princípio, a sua esposa até falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer, mas ele respondeu uma resposta que todos nós, em momentos de lutas em nossa vida, gostaríamos de responder, embora teologicamente ele errou na sua resposta, porque não foi Deus que causou aquilo lá, mas ele falou: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo que Jó falou, ele falou para sua esposa: nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal também. E a Bíblia diz que em tudo isso ele não pecou com a sua boca, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Só que nesse período, seus amigos, 3 amigos vieram para consolá-lo e ficaram lá 7 dias sentados no chão, sem conseguir falar uma palavra. Ao verem o estado físico que Jó estava, a dor, o sofrimento que ele estava,
e os seus amigos ficaram ali em silêncio durante 7 dias, e depois de 7 dias, quem fala é Jó, e ele pede para si a morte. Ele fala: eu gostaria de morrer, era melhor eu ter sido um aborto, era melhor eu ter morrido antes de nascer, maldito aquele dia em que alguém falou, nasceu um menino. Enfim, e Jó lamenta toda aquela situação. Os seus 3 amigos batem na tecla por várias vezes, vários discursos que eles falam para Jó, acusando a Jó. Eles condenam a Jó e eles falam: Jó, você só está recebendo aquilo que você plantou na sua vida, porque é a lei do semear e colher. Você deve ter plantado mal e agora você está colhendo mal. Você plantou coisas erradas e agora você está colhendo coisas erradas. E eles erraram no julgamento que eles fizeram da situação, porque a Bíblia fala que Deus fala para o diabo: você viu meu servo Jó, como ele se afasta do mal, como ele é temente a Deus. Ou seja, Jó, aquela situação que aconteceu com Jó não foi por causa de pecado nenhum que ele tivesse cometido. E isto se tornou uma coisa também que Jó acabou tendo reações erradas também. Ele começou bem, mas porque ele não via pecado em si, ele então acusou a Deus, de que Deus não estava sendo justo, que Deus era injusto. Ele falou que Deus não estava julgando direito a sua causa, que Deus era o seu inimigo, que Deus havia destruído a sua família, que Deus havia destruído a sua vida, Deus havia destruído a sua casa. Ele fala: eu queria colocar alguém que julgasse entre eu e o Senhor e Deus, que defendesse a minha causa, mas eu não acho ninguém. Como é que eu vou defender a minha causa diante do Todo-Poderoso? Mas Jó, evidentemente, ele erra no seu julgamento, ele erra naquilo que ele fala, que ele acha que Deus deveria fazer, que Deus estava sendo injusto, e etc., né? E na verdade ele acaba fazendo uma coisa que muitas vezes nós também fazemos em nossa vida. Na verdade, o livro de Jó, eu vejo que é um livro meio que filosófico, que a gente pensa um pouquinho nas atitudes que nós tomamos diante das dificuldades, diante das lutas em nossa vida, a dúvida que vem no coração, o medo, ou achar que Deus não está ouvindo a nossa oração, ou achar que se nós falarmos com Deus, Ele não está nem aí para a nossa causa, que Ele não está julgando direito, que Ele não está sendo justo, porque nós fizemos o que era certo. Quantas vezes em minha vida eu ouvi pessoas falarem: mas eu fiz tudo certo, e olha só o que me aconteceu. E isto, a pessoa acaba culpando a Deus por algo que não é culpa de Deus e não foi Deus que fez. Não foi Deus que fez. Certo que algumas vezes em nossa vida nós sofremos por causa dos nossos erros, mas às vezes nós sofremos também por causa do erro dos outros. Às vezes nós sofremos ataques do diabo também, e às vezes não temos discernimento para resistir ao diabo, ele vai fugir das nossas vidas, e às vezes nós não percebemos no mundo espiritual a luta espiritual invisível, de que não é Deus, mas o diabo que está atacando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Às vezes nós também achamos que tudo é muito natural. Às vezes nós achamos: não, é a lei da reciprocidade apenas. Ou talvez eu fiz algo errado, mas talvez você não fez algo errado. E é um ataque que você está sofrendo na sua vida, e você tem que resistir e ficar firme na palavra de Deus, e pegar a Bíblia e resistir ao diabo, e ficar na fé, e não arredar o seu pé dali. Mas muitas vezes nós julgamos errado as situações, por aquilo que nós estamos passando, pelas circunstâncias. E agora nós já estamos aí caminhando para o fim do livro, e os 3 amigos de Jó agora estão calados, porque eles acusaram tanto a Jó, e que eles não têm mais o que falar, porque eles não conseguiram convencer a Jó que Jó era um pecador. Eles não conseguiram convencer a Jó que tudo aquilo que acontecera na vida de Jó foi por causa de algum pecado dele. Então agora eles estão calados, não têm o que falar mais.
E agora aparece misteriosamente, na verdade, um outro amigo chamado Eliú. Ele é o mais jovem de todos, por isso que ele fala. Ele passa o capítulo 32 inteiro falando: ó, eu vou falar, hein? Agora eu falo. Espera um momento, agora eu vou falar. Espera aí. Eu vou falar agora, vocês falaram, agora sou eu que vou falar. Ele passa o capítulo falando que vai falar. E na verdade, algumas pessoas até acham que o que Eliú falou não foi tão importante, mas eu vejo muitas coisas importantes nos capítulos 32 ao 37, que é a fala de Eliú. Ele fala 4 vezes nesses capítulos, e ele ensina assim algumas coisas para nós, e ele até prepara o coração de Jó para Deus que vai falar com Jó a partir do capítulo 38, porque até agora Deus não falou nada, até agora Deus está em silêncio, e às vezes o silêncio de Deus nos incomoda também, porque quando Deus não fala, a gente acha que Deus não ama, que Deus não cuida, que Deus nos largou. Eu oro, e parece que Deus não responde, e até o capítulo 38, a gente não ouve uma palavra de Deus falando claramente com Jó, nenhum sonho, nenhuma visão, os seus amigos falam, mas depois Deus os repreende pelo que eles falam. Mas Eliú, sendo mais jovem, eu vejo que ele fala coisas boas. Ele começa, a Bíblia diz aqui que ele fica irado, 4 vezes fala que ele fica irado nesses versículos que eu li. Ele fica irado contra Jó, porque Jó quis ser mais justo do que Deus. Ele fica irado contra Jó porque Jó acusa a Deus de não ouvir e não responder. Jó fala no capítulo 31, aí, olha, no versículo 35, ele fala assim: olha, tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Ele está dizendo: olha, Deus é o meu adversário, que ele escreva então de que ele me acusa. E isso faz com que Eliú fique irado, e agora ele vai falar com Jó, e vai falar aquilo que ele pensa, porque Jó não está sendo justo. Jó, ele está se achando justo demais. Jó, ele está se achando mais justo do que Deus. O fato de Jó não ter pecado não faz com que ele ache que Deus está sendo injusto com ele. Deus é o inimigo dele, Deus não quer ouvir a sua voz. E embora Deus justificasse a Jó, mas Deus vai falar para Jó e chamar a atenção de Jó também. Mas na verdade, todas estas coisas que aconteceram com Jó e que Jó respondeu, são coisas que eu e você, às vezes em nossa vida, quando nós passamos por algumas lutas, nós reagimos desta maneira também. Nós descremos, nós achamos que Deus não está se importando conosco, nós achamos que Deus não está falando, nós achamos que nós servimos a Deus por tanto tempo e agora Deus não está sendo justo conosco. Todas essas coisas que Jó sentiu, muitas vezes nós também sentimos em nossa própria vida. Agora no capítulo 32, o que o Eliú ele fala, que eu acho interessante, que a Bíblia fala também, é que ele fala que, dos versículos 7 em diante, ele fala: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, o sopro de Deus o faz sábio. Os de mais idade não são os que são os sábios, nem os velhos que entendem o que é reto. Ele fala o seguinte: olha, eu esperei, porque eu sou mais novo de todos, eu esperei para falar, porque vocês são mais velhos, Jó é mais velho, os amigos são mais velhos, os 3 são mais velhos. Eu achava que a idade traria sabedoria, mas eu estou vendo que a idade em si não é sinônimo de sabedoria. Você pode chegar a ser um velho tolo. Nem sempre a idade faz a gente ser sábio. Às vezes a idade faz a gente ser um velho tolo e não um velho sábio. A Bíblia diz lá no Salmo 119, o salmista falou: Senhor, eu sou mais sábio do que os velhos, porque eu medito na Tua palavra. Eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque a Tua palavra me ensina. Eu amo a Tua palavra. Então a gente pode ver pessoas de idade que têm atitudes tolas, erradas em sua vida. Então nem sempre a idade, nem sempre o cabelo branco faz alguém ser sábio.
às vezes pode ser somente um velho mais tolo do que os outros. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, eu esperei para falar, porque eu achava que a sabedoria estava com os idosos, e eu acabo vendo que a sabedoria, na verdade, não estava com vocês. Então, agora eu sou obrigado a falar aquilo que eu penso. E no capítulo 33, Eliú, ele repreende a Jó por várias coisas. Ele repreende a Jó, e ele diz no versículos 8, olha só: na verdade, você, Jó, falou perante mim e eu ouvi o som das suas palavras. Você disse assim, Jó falou: eu estou limpo, sem transgressão, puro sou, não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Ele põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Jó falou isso daí, ele falou: eu ouvi você falar isso daí de Deus, que Deus é seu inimigo. E eu digo para você: olha, você não tem razão nestas coisas, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Olha só, ele está dizendo para Jó o seguinte: você falou tantas coisas assim de Deus e você acha que Deus precisa dar contas a você das coisas que ele faz. É isso que muitas vezes nós pensamos, e isso que muita gente pensa. A gente acha que Deus precisa dar a nós motivos porque as coisas estão acontecendo. E ele está dizendo: Deus é maior do que você, Jó. A gente acha que Deus tem a obrigação de nos dar satisfação das coisas. Eu vejo até pessoas não crentes questionando a Deus e achando que Deus precisa dar respostas, Deus precisa fazer isto, Deus precisa fazer aquilo, Deus precisa... E esquecemos que Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer e não o que você quer. Você não é maior do que Deus. Não adianta você querer questionar a Deus e falar: Senhor, o Senhor faz isso. Tem gente que pensa que a oração é dar ordens para Deus e que Deus tem que cumprir. Se Ele não cumprir, a gente vai ficar muito bravo com Ele, porque eu falei para Deus e Deus não fez. A gente acha que Deus se torna o empregado nosso para fazer as coisas que nós desejamos. E não é assim. Deus é maior. Deus está sentado no trono. Deus não depende de nada de você. Quantas vezes eu falei: você não faz nenhuma obrigação para Deus em vir para a igreja, por exemplo. Ah, não, hoje eu vou para a igreja, Deus vai ficar feliz. Deus já é feliz. Ele não vai ficar mais feliz porque você veio para a igreja. Ah, não, agora Deus vai ficar mais feliz. Ele é a felicidade, Ele não depende de você. E Jó está querendo que Deus preste contas para ele. Olha, Senhor, está aqui, eu assinei um papel aqui, agora o Senhor responda. E Deus responde se Ele quer responder. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas. Então, o que Eliú fala para Jó é o seguinte: olha, Deus não precisa prestar contas do que Ele faz. Deus não precisa dar respostas para você. Você pode perguntar para Deus, mas Deus não está obrigado a te responder. Só porque Ele é Deus, Ele é maior do que você pensa. Ele até fala aqui depois, no versículo seguinte, no capítulo 33, ele fala o seguinte: olha, na verdade, Deus sempre fala, o problema é que muitas vezes nós não percebemos que Deus fala. Este é o problema. Ele diz nos versículos 14 em diante, ele diz assim: olha, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenda para isso. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então Deus lhes abre os ouvidos, lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da sua soberba. Também no seu leito, versículo 19, ele é castigado com dores. E ele vai falar o seguinte: olha só, Deus, Ele sempre está falando com o homem. O problema é que o homem não percebe que Deus está falando, porque nem sempre o que Deus está falando é aquilo que a gente quer ouvir. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala até no meio da dor. Às vezes no meio da nossa dor, às vezes no meio do sofrimento. Se nós ficarmos atentos, Deus vai falar conosco algumas coisas. Deus vai
vai falar conosco coisas que às vezes nós não percebemos quando tudo está maravilhoso e nós estamos em cima do topo da montanha e de repente nós estamos lá no vale e vem a dor e não foi Deus que causou aquilo lá, mas mesmo naquela situação Deus fala conosco. É interessante que eu ouvi pessoas esses dias aí que ficaram na UTI, que saíram da UTI, que ficaram 10 dias, 15 dias internados no hospital. Eu vi médicos falando isso daí, falando o seguinte: isso me fez refletir sobre um monte de coisas, isso me fez refletir sobre as coisas importantes da vida. Eu estava lá no hospital, eu ficava pensando na minha esposa e nas minhas filhas, que não podia ver e não podiam me visitar, e eu comecei a pensar algumas coisas que têm mais valores do que outras, porque às vezes a gente na correria da vida não dá valor para certas coisas, e etc, etc. Às vezes Deus está falando com a pessoa para acertar áreas da sua vida, às vezes Deus está falando para ela a colocar as suas prioridades em ordem. Às vezes Deus está falando com a pessoa que, olha, você precisa deixar a sua vida sempre em ordem, porque você não sabe o que pode acontecer daqui a 5 minutos, e você está deixando para fazer as coisas e colocar as coisas nos devidos lugares o ano que vem, e de repente as coisas acontecem e você não vai ter tempo para fazer essas coisas. Ele está dizendo, olha, Deus sempre está falando com as pessoas. Deus sempre está dando uma palavra, Jó. Mesmo no meio da dor, se você ficar calado, e se você procurar ouvir, o que é que Deus está falando com você hoje na sua vida? O que é que Deus está falando com você nesta situação que você está passando? O que é que Deus está falando com você em circunstâncias que você está passando na sua vida? Às vezes o desemprego na sua vida. Não foi Deus que causou isso daí, mas o que é que Deus está falando com você naquele instante? Será que Deus está falando que você precisa olhar mais para Ele? Será que Deus está querendo ensinar você a confiar nele no meio da tempestade? Será que Deus está querendo ensinar você a andar pela fé, não pela vista? Na verdade, Deus sempre está querendo nos ensinar e falar conosco em qualquer circunstância da vida que nós estivermos vivendo. Vocês estão aqui comigo, queridos? Agora, uma coisa interessante que a gente lendo o capítulo 33 de Jó, a gente percebe é que, na verdade, em toda a história de Jó, o sofrimento ele revela coisas escondidas em nosso coração. A dor revela coisas que nós não conhecíamos sobre nós. Porque Jó, Deus falou, olha, aqui está um homem íntegro, um homem correto, um homem justo, um homem, olha, temente a Deus. E Jó se achava um homem justo. Mas às vezes a dor, ela nos ensina a enxergar a nós próprios. E às vezes ver coisas em nossa vida que não são tão boas assim. Nós não somos tão humildes como nós achamos que éramos, nós não temos tanta fé como nós achávamos que tínhamos, nós não somos tão puros como nós achávamos que éramos. Às vezes, quando a gente passa na prensa e a gente chora, a gente às vezes vê que a gente não é assim, a gente às vezes reclama, às vezes a gente começa até bem, Jó começou até bem, mas aí às vezes acaba falando alguma, eu quero morrer, e Deus não quer. Se for a hora de você morrer, Deus vai tirar a tua vida. Você não precisa pedir a morte para você, porque a gente às vezes quer morrer, porque nós não confiamos que Deus vai mudar a circunstância, nós não confiamos que Deus pode mudar as coisas em nossa vida. Então a gente fala, eu quero morrer, porque nós não confiamos em Deus. Então às vezes a dor em nossa vida, ela revela coisas que estão ocultas lá dentro da gente, que a gente está feliz da vida, é crentão demais, porque a gente está em cima do topo da montanha, e de repente vem uma tempestade, e nós precisamos sondar o nosso coração, e às vezes nós começamos a achar em nossa vida coisas que nós não gostamos que estivesse lá em nossa vida. Isto deve nos ensinar uma lição de humildade, isto deve nos ensinar uma lição de que nós não somos perfeitos, meu amado. Isso deve nos ensinar uma lição de que nós somos humanos. E Jó não era Deus, Jó não era um anjo, Jó era humano, igual a mim, igual a você. Embora ele amasse a Deus com todo o seu coração, embora ele se desviasse do mal, ele não era Deus, ele era a gente. Era a gente que
tinha emoções e tinha emoções erradas. E às vezes ele acordava empolgado e depois ele acordava querendo morrer. E às vezes as lutas em nossa vida revelam coisas do nosso caráter, revelam pecados escondidos, às vezes revelam o quanto nós precisamos mudar, quantas áreas da nossa vida precisam mudar, precisam ser transformadas. Às vezes a luta em nossa vida revela, às vezes, alguma fragilidade do nosso compromisso com Deus, da nossa palavra com Deus, do nosso voto com Deus. Quem de vocês já não passou por um perrengue na vida e orou e falou: Senhor, me dá mais uma chance, eu vou ser diferente? Fala a verdade, algum de vocês já orou mais ou menos uma coisa assim? Acho que todos nós. Senhor, olha, se eu sair dessa, eu vou ser diferente. E Deus te abençoe, você sai daquela. E você é diferente. Por 2 dias. E passa uma semana, você volta a ser como você era. E Deus, Ele não derrama um raio sobre a sua cabeça, porque na verdade Ele sabe que você é mais ou menos assim, e Ele quer que você aprenda nessas situações, que você precisa aprofundar o seu relacionamento com Ele. Porque as lutas revelam quem nós somos. Ah, não, eu sou um cara de palavra, eu sou sim, sim, não, não. O que eu falar, escreve que é isso que eu vou fazer na vida. Eu não tenho meias palavras, eu sou assim e assado, eu sou desse jeito. Eu falo e ponto final. Nem que eu sofra, eu morro, mas o que eu falei é o que é. E aí você vai lá e fala para Deus, e 2 dias depois você esqueceu, porque agora você está bem, feliz, sorridente, saudável, voltou a trabalhar, arrumou a vida, está tudo certo, e de repente você se esquece das coisas que você falou para Deus, você se esquece da oração que você fez lá no altar, pedindo misericórdia, porque você estava entre a vida e a morte, porque o médico te desenganou, e de repente você falou lá na UTI do hospital: Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu vou tratar a minha esposa diferente, Senhor, eu vou ser o melhor marido, o melhor pai, e você saiu de lá e a rotina veio do mesmo jeito, e você não mudou nada. Então às vezes a dor, ela precisa nos ensinar, e ela revela às vezes coisas escondidas dentro de nós, que Deus quer transformar a nossa vida. Eu contei para vocês várias vezes histórias, por exemplo, eu contei daquele missionário que foi empolgado para a África com a sua esposa e com a filhinha que nasceu lá, e a esposa morreu, e acho que o 1º, 2º ano que ele estava na África, e ele abandonou a Deus, ele falou: Senhor, eu não quero mais, eu vou voltar para a minha terra. Deixou a filhinha lá, com os missionários lá, se tornou um alcoólatra. Às vezes a gente se decepciona com Deus por nossa culpa, não é culpa de Deus, não. A gente se decepciona com Deus porque a gente esperava que Deus fizesse algo de uma maneira, e Deus não fez daquela maneira. E é isso que Eliú está dizendo para Jó. Não adianta, Jó, você querer pedir contas para Deus e achar que Deus tem a obrigação de dar a resposta para você. Achar que Deus tem obrigação. Porque você agora é crente, e você acha que agora você dá ordem para Deus, e agora você acha que Deus tem que responder, porque você falou, e você não está entendendo a situação, e você acha que Deus vai dar os detalhes para você? Deus muitas vezes não dá detalhe nenhum para você, nem para mim. Sofrimento pode nos revelar que nós não somos tão fortes como nós achamos que nós somos. Na verdade, olha só, no primeiro discurso dele, aqui no capítulo 33, Eliú, ele conclui falando, olha no versículo 27, que cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. A conclusão que ele chega aqui na primeira fala dele é o seguinte, que Deus não nos pune como nós merecemos. Será que ele está certo nisso? Deus não pune você como você merece. Esse é o ponto. Você acha que
Você acha que Deus às vezes não é justo, mas você acha que se Ele fosse punir a você como você merece, onde você estaria? E se eu falasse para Deus, Senhor, eu passei por esta dor toda, mas eu vou mudar, e 2 dias depois eu não mudei, e se Deus fosse me punir segundo eu merecia, eu morria no 3º dia. Você ia morrer 2 dias atrás. Mas você chorou, você esperneou, você estava lá no hospital e falou, Senhor, me livra dessa, eu vou ser um homem de Deus, eu vou orar 3 horas por dia, Senhor, todo dia eu vou ler a Bíblia por 1 hora antes de ir para o emprego, e você fez isso por 2 dias, e no 3º dia você deixou. Se Deus fosse agir segundo a tua palavra, no 3º dia você estava morto, mas Ele não faz isso. É o que Ele diz aqui, na verdade. Ele diz assim, olha, pequei, perverti o dinheiro, não fui punido segundo eu merecia. Na verdade, sabe, as dores na vida faz a gente enxergar o tamanho, a grandeza da misericórdia de Deus para conosco, em não punir-nos como nós, às vezes, merecemos. Nenhum de nós. Às vezes a gente quer que Deus puna outra pessoa. Senhor, puna o ímpio, puna aquele lá, Senhor, olha só lá, o artista levantou a voz para Deus, falou, cadê Deus? Estou aqui, Deus, derrama um raio sobre a minha cabeça. E o Senhor não faz nada, parece que é um Deus fraco. Deus não foi lá e derramou raio sobre a cabeça dela. Por que não? Está aí feliz da vida. Porque se Deus fosse punir a todos nós como nós, eu e você merecíamos, nós estávamos mortos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que o ímpio vá para o inferno. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas. Mas às vezes os sofrimentos nos ensinam e nos revelam quem nós somos. O que nós faríamos sem Deus? Sem Deus, nós seríamos capazes de fazer algumas coisas muito perversas. Não, eu sou bonzinho, eu não sou que nem aquele cara lá, não. Eu jamais faria aquilo lá. Sim, a gente pensa desta maneira, mas talvez nós faríamos outras coisas. Às vezes tem coisas que as pessoas fazem. Eu vi, por exemplo, até com um cachorro aí, que alguém cortou a pata de um cachorro, de um pitbull, sei lá o que, essa semana. Eu não consegui nem ver o vídeo, eu vi na internet que passou, eu não consegui, nem quis ver. Nem quis ver uma coisa assim. Você fica pensando, como é que um ser humano é capaz de fazer uma coisa assim com um bichinho? Olha, o ser humano é capaz de fazer coisas bárbaras sem Deus. Ele disse para Jó, na verdade, nós não somos punidos como nós merecíamos ser punidos. Não é Deus que está punindo você por causa de um pecado que você cometeu. No discurso do capítulo 34, Eliú justifica a Deus, está escrito aí, e ele pergunta, na verdade, seria justa esta conclusão que Jó faz? Olha, Jó falou no versículo 9, ele disse assim para Jó, pois você disse, Jó, de nada aproveita o homem o ter prazer em Deus. Será que isso é verdade? Porque ele falou, de nada adianta. Que adianta? Eu sou justo, eu amo a Deus, eu tenho prazer em Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus. Não adiantou nada, eu perdi tudo, morreram os meus filhos, eu estou aqui doente, eu estou no chão, estou acabado, estou com a cabeça raspada, coberto de saco, não adiantou nada. Será que é isso mesmo? Será que não vale a pena a gente servir a Deus? Então ele usa aqui no capítulo 34, no versículo 10, ele fala o seguinte, olha, pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, o Todo-Poderoso o cometer injustiça. Na verdade, longe de Deus, Deus não comete perversidades, Deus não é injusto, Deus não comete injustiça. Está certo que existe a lei, sim, ele diz, olha, versículo 11, pois ele retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Sim, é verdade. Há uma lei da reciprocidade, de que as pessoas recebem aquilo que elas plantam na sua vida, mas Deus não perverte o juízo.
Deus, ele é justo. Então eu tenho que entender primeiro que Deus, ele é sempre justo. Se eu estou sofrendo alguma coisa, não é porque Deus está sendo injusto comigo. Às vezes eu preciso discernir o porquê daquilo lá. Sim, às vezes é porque eu estou recebendo o mal que eu plantei na minha vida, mas no caso de Jó não era isso, nem sempre era assim. Na verdade, a culpa por Jó estar naquela situação foi o diabo, não foi Deus que deu e Deus que tomou. Na verdade, Deus deu, quem tomou foi o diabo. Mas, pastor, o diabo tomou porque Deus deixou. Sim, Deus deixa o diabo atacar você. Deus deixa o diabo atacar a tua mente. Deus deixa o diabo querer colocar dúvidas sobre a sua mente. Agora, Deus deu a você a capacidade de falar não para ele. Eu não vou deixar. Diabo, você não vai entrar na minha família, você não vai destruir minha casa, você não vai me matar, você não vai roubar a minha fé, você não vai colocar dúvida no meu coração sobre Deus, você não vai porque eu creio na Bíblia. A gente precisa aprender a resistir ao diabo, e a Bíblia diz que ele vai fugir da nossa vida. Agora, Deus, ele é justo. Ele diz no versículo 21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Os olhos de Deus estão sobre nós, meu amado, ele vê os nossos passos. Ele julga com justiça. Deus é justo, mesmo quando você não entende a justiça de Deus. Deus não pode cometer injustiças, é o caráter de Deus isso daí. Por isso que eu falo para vocês que quando a gente estuda, é importante nós estudarmos os atributos de Deus, porque a gente começa a aprender sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus, Deus não tem como ser injusto, porque Ele é justo, Ele não tem como cometer injustiças. Deus não tem como, a gente costuma falar que Deus pode fazer todas as coisas. Na verdade, de uma certa forma, Deus pode tudo, mas tem coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode pecar. Não tem como Deus pecar. Deus não pode fazer uma coisa que é contrária ao seu caráter. Deus não pode pecar. A natureza dele não tem como ele pecar. Então, tem coisas que Deus não pode mentir. Ele não é homem para mentir. Ele não pode mentir. Então, tem coisas que Deus não faz realmente, porque não é do caráter dele. Agora, ele está dizendo, não é justo você atribuir injustiça a Deus. Não adianta você querer atribuir injustiça a Deus, porque Deus é justo. Ponto. No capítulo 35, ele vai falar que também, no versículo 2, ele fala assim, olha, você acha que é justo você dizer, maior é a minha justiça do que de Deus? Você acha que é justo isso daí? Depois ele vai falar nos versículos 6 a 8, ele vai falar assim, olha, a sua justiça ou o seu pecado não afeta a Deus em nada. Você está me ouvindo, meu irmão? Se você for o homem mais justo da terra, isso não vai mudar nada para Deus. Se você for o homem mais pecador da terra, não vai mudar nada em Deus. Deus, ele é Deus. Ele vai continuar amando você, se você for santo ou se você for pecador. Ele vai amar você. Você pode ser o pior pecador da terra, o maior pecador da terra, e Deus vai amar você. Ele está dizendo o seguinte, olha, as suas justiças ou as suas injustiças, o que vai afetar é você próprio, e vai afetar as outras pessoas ao teu redor, não a Deus. Deus, ele está acima disto. É o que eu falo para você, você vem para a igreja, você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para você. Você vir aqui, levantar as mãos, é bom para você, não é que Deus falou, ganhei o domingo hoje. Se for para a igreja cantar para mim, que eles têm bilhões de anjos cantando para Deus lá no céu agora. Isso não mudaria nada para Deus. Deus, ele não precisa, às vezes a gente tem uma ideia de Deus como a gente tem ideias humanas. Ah não, Deus é egoísta demais, ele só está satisfeito se as pessoas estão cantando para ele e os anjos estão cantando para ele. Se ninguém cantasse para Deus, se não houvesse nenhum anjo falando santo, santo, santo é o Senhor, não mudaria nada para Deus. Ele iria ser menos feliz do que ele é.
Ele não depende de ninguém, ele não depende de anjo, não depende de mim, não depende de você, ele não depende do nosso louvor, ele não depende que você fala santo é o Senhor, ele fala agora sim eu estou feliz, ganhei o domingo. Não, querido, Deus não depende de nada disso, isso na verdade faz bem para mim e para você, e não a Deus. Deus está acima disto. Não vai mudar o caráter de Deus, ser bonzinho ou ser malzinho. A gente acha que a gente vai ganhando pontos, né? O Senhor, eu ganhei 1 ponto, hoje eu fui bonzinho, hoje eu ajudei os velhinhos, hoje eu levei uma cesta básica lá, 5 pontos para mim, eu vou cobrar semana que vem, se eu precisar, né? Senhor, o Senhor viu? Queridos, a gente não ganha ponto com Deus. Na verdade, Deus não nos julga pela nossa bondade em si. Nós somos livres da morte por causa de Jesus, não por causa da gente. Não é pela nossa justiça. Isaías falou, a minha justiça era trapo de imundície. Não é pela minha justiça. Eu sou justificado pela justiça de Cristo em minha vida. Agora, é justo você falar isso daí? Que maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque a gente acha que às vezes a gente sabe mais do que Deus. Eu acho que Deus não devia ter feito assim, não. Se fosse eu, faria daquele jeito. Se fosse eu, já acabava com tudo logo. Já resolvia logo a situação. O que Deus não faz? Deus não faz porque Ele é paciente. Deus não faz porque Ele é misericordioso. Ele não esmaga o ímpio hoje porque Ele é bom. Que a misericórdia dEle é maior do que o julgamento que você faz. Então, capítulo 36, ele fala que Deus é grande demais para compreendermos muitas vezes o que Ele faz. É o último discurso dele, no capítulo 36 e 37. Ele diz no versículo 26 do capítulo 36, ele diz assim, olha, eis que Deus é grande e não o podemos compreender. Ele diz no capítulo 37, versículo 5, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. E no capítulo 37, versículo 23, ele fala assim, ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, Ele é grande em poder. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, tem tantas coisas que Deus faz e que a gente não vai entender. Não vai entender. Eu não sei o porquê. Deus está acima. Isaías, ele falou, olha, o Senhor ele diz assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu Romanos, e ele fala sobre os judeus, e ele fala que Deus deixou de tratar com os judeus para colocar a gente, enxertar-nos na árvore, capítulo 8, 9 e 10 de Romanos, ele fala o seguinte, olha, Deus trabalhava com os judeus, mas os judeus rejeitaram a Cristo para nos abrir uma porta, para a gente ser enxertado, e no fim da história, ele fala lá no final do capítulo 10, 11, ele fala assim, no final todo Israel será salvo também, nós também, vocês gentios também. Ele fica tão admirado dos planos de Deus, que ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis, não dá para a gente entender a sabedoria do Senhor, a maneira como Deus faz as coisas, meu amado. Deus é sábio, Deus sabe o que faz, e às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, a gente às vezes quer que Deus nos explique as coisas, e a gente não entende. Deus ele não mostra a nossa vida daqui a 10 anos, 20 anos, ninguém daqui sabe o que vai acontecer com você amanhã. Sabe por quê? Deus não poderia nos mostrar? Poderia. Mas Ele quer que a gente aprenda a depender dEle, a andar pela fé, a confiar nele, a confiar que Ele está cuidando da nossa vida, a confiar que Ele está conosco, independente de qualquer situação, a confiar que Ele está conosco quando nós estamos lá no topo da montanha, ou quando a gente está numa cama de UTI do hospital.
a confiar nele quando tudo parece maravilhoso, ou quando tudo parece que está desabando sobre a nossa vida. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele, ainda que a gente não tenha as respostas, e ainda que a gente não entenda as coisas, e ainda que a gente venha em nossa mente dúvidas sobre Deus. Ele quer que a gente não viva pelas dúvidas, mas que a gente confie nele independente de qualquer coisa. Às vezes as lutas revelam tanta coisa sobre nós, e que Deus às vezes quer que a gente enxergue certas coisas para mudarmos, mas elas deveriam nos levar a nos apegarmos ainda mais a Deus, a olharmos para Deus, a confiarmos em Deus quando nós não temos respostas para aquilo, quando nós não entendemos o porquê. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu na minha casa? Por que isso aconteceu na minha família? Por que tal coisa aconteceu? Olha, eu não sei por que tal coisa aconteceu, mas o que Deus quer é que a gente aprenda a confiar nele, a saber que Ele tudo sabe, que Ele tudo pode, que Ele é bom, que Ele é misericordioso. Ele não está nos punindo não, meu amado. Deus não está nos punindo por causa dos nossos erros. A punição que era para vir sobre nós foi sobre Jesus, foi lançado sobre Jesus já. Se nós confiarmos nele, é isto. Alguém até me perguntou aí, hoje eu respondi, uma pessoa me perguntou: pastor, quando que nós vamos ser julgados? Eu respondi para a pessoa: nós não vamos ser julgados. Na verdade, o julgamento que nós vamos passar no céu é um julgamento segundo as nossas obras para recebermos os galardões, mas isso não é um julgamento, é simplesmente Deus vai recompensar a cada um, porque você deu mais da sua vida, você fez mais, você trabalhou para Deus, e Ele vai recompensar você. Este julgamento, mas não é um julgamento punitivo. Lá no céu, querido, Deus não vai expor a sua vida aqui na terra, não vai ter um telão no céu passando seus pecados. Alguém pode falar amém? Não vai ter. Não vai ter um telão no céu, e você fala lá, esta é a sua vida, e começa a passar o Edson, o bebezinho, e todos vocês olhando agora, eu quero ver o que o pastor fazia. Não vai passar isso lá. O julgamento que era para vir sobre nós, já caiu sobre Jesus. Nós já fomos justificados, meu amado. Sabe? Eu sei que, olha, um homem justo como Jó, que Deus fala várias vezes. Olha, se em Jerusalém, ainda que houvesse em Jerusalém homens como Noé, Jó e Daniel, ainda assim eles salvariam a sua própria vida. Eu iria destruir esse lugar, Deus fala em Ezequiel. Ainda que Jó, Noé e Daniel estivessem aqui, eles salvariam as suas vidas. Falando que Jó era um homem, e Deus honrou a Jó, e falou de Jó, e falou para o diabo: você viu o meu servo Jó, e Jó, e Jó, e Jó. Mas querido, Jó não era Deus. Jó não era Deus. Jó era um homem igual a mim, igual a você, que às vezes tem dúvidas, que às vezes reclama, que às vezes acha que Deus é injusto, que às vezes acha que a gente é justo demais, que a gente às vezes acha que a gente é bom demais, que a gente é santo demais, que a gente é humilde demais, que a gente faz para Deus demais, que na verdade não é assim. A gente, quando é exprimido ali, às vezes a gente revela que a gente não tem tanta fé assim, que a gente às vezes fala umas besteiras que não deveria falar, que a gente se julga mais justo do que Deus. A gente se julga que Deus tem obrigação de falar as coisas com a gente. A gente coloca como se Deus estivesse abaixo da gente. Deus tem obrigação de me falar, Deus tem obrigação de me abençoar. Que eu dei o dízimo lá na igreja, e agora estou passando essa luta aqui. Às vezes acontece. Não é regra. Não é regra. A vida de Jó não era regra, que todo aquele que ama Deus vai sofrer desta maneira. Não. Simplesmente Deus usou a vida dele para ensinar um monte de coisas para nós. É certo que se você praticar o que é correto, a Bíblia diz isso: aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Essa é a regra. Essa é a regra. Se você semear para
para o Espírito, você vai colher coisas boas. Se você semear oração, semear bondade, você vai colher coisas boas. Mas algumas vezes na vida você é bom e alguém lá atrás vem e apunhala você pelas costas, mesmo você sendo bom. E mesmo você fazendo o que é direito, às vezes você vai fazer o melhor para esta pessoa aqui e vai cuidar dela. E ela vai dar uma apunhalada nas suas costas. É verdade ou não é verdade? É verdade. Você vai deixar de fazer o que é correto? Não, não vai deixar. Não vai deixar de fazer o que é certo. Mas o que eu preciso aprender, eu vejo que a conclusão desses discursos, porque a partir do capítulo 38 é Deus que vai falar. Na verdade, Deus já estava falando, mas a gente não ouve Deus falar. No meio da dor que Jó estava passando todos aqueles dias, com certeza Deus estava falando, mas Jó estava tão preocupado em se defender, Jó estava tão preocupado em se justificar, Jó estava tão preocupado com ele, Deus não está sendo justo em me punir, isto e aquilo, e batendo a boca ali com os seus amigos, e que a gente às vezes não para ouvir o que Deus está falando conosco neste momento da nossa vida. Que Deus está falando com você neste momento de pandemia. Que Deus está falando comigo. Em tudo que nós passamos. Em igreja fechada. Ontem eu estava conversando com um irmão, ele estava falando para mim, pastor, nossa, eu vi você pregando na igreja, parecia que a igreja estava cheia. Eu preguei aqui, acho que 2 meses, sem nenhuma pessoa aqui, os irmãozinhos na mesa lá. Igreja vazia. Para mim, como pastor, eu gosto de gente, queridos. Eu gosto de gente. Ontem eu liguei para uma pessoa da igreja, e depois a família dela me ligou, falou, ô pastor, esses caras estão felizes, tal. Eu fico mais feliz. Se eu falo com os irmãos, você pode falar, puxa, eu fiquei feliz de falar com o pastor. Querido, eu fico mais feliz em falar com você. Pastor é uma coisa assim, é interessante, acho que quem é pastor, quem tem um chamado para pastor, a gente ama as pessoas. Eu vejo gente que cresceu na igreja, eu me sinto como se fosse pai dessa pessoa também. Meninos, meninas que eu vi desde que nasceram, cresceram na igreja, os filhos do irmão, né? Os filhos de Gilberto da Vasti, eu sinto, às vezes eu vejo o Tilon, vem aqui a Tila, e puxa, como se eu fosse uma parte de pai deles também, pelo amor que você sente, pela pessoa que está ali a vida inteira, e você sente um amor tão grande. Mas o que Deus quer nos ensinar? Qual é a voz de Deus no momento de pandemia na terra? Qual é a voz de Deus para a minha vida? No meio dessas dificuldades, das tribulações, do desemprego, da doença, quando vai para o hospital, quando está internado, o que Deus está falando com você? Às vezes Deus está falando sim, às vezes Deus está falando, você precisa colocar as prioridades da sua vida em ordem, você precisa valorizar mais as coisas que são importantes, as pessoas que são importantes na sua vida, você precisa cuidar melhor da sua esposa, do teu marido, você precisa ter mais tempo com as pessoas que você ama, você precisa parar de ser resmungão, e olhar mais o sol bonito, o céu lindo. Às vezes você não percebe essas coisas aí. Deus me ensinou isso já há um bom tempo. Eu falo para vocês há um bom tempo. Eu venho pela Marginal, às vezes até de madrugada, às vezes eu venho dia. Puxa, como Deus é bom, como Deus é lindo em fazer as coisas. A gente fica admirado da criação, da natureza. Como a gente precisa ter um coração grato a Deus, ao invés de reclamarmos da vida, ao invés de acharmos que Deus tem que nos dar satisfação de todas as coisas, porque nós somos importantes demais. Não, Deus precisa me dar satisfação. Deus não precisa dar satisfação para você. Deus simplesmente é misericordioso para com você. Deus é bom para você. Deus cuida de você. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E mesmo no meio das lutas, Ele fala com a gente. E Ele quer transformar a nossa vida. E a gente tem que aprender a confiar nele na tempestade, confiar nele quando nós não enxergamos, quando não temos respostas, quando não o entendemos. Eu não vou abandonar a Deus porque aconteceu alguma coisa em minha vida.
Eu não vou abandonar a Deus, porque o marido foi embora, a esposa foi embora, o filho foi embora, alguém que eu amo morreu, foi para o céu. Eu não vou abandonar a Deus pelas coisas que acontecem na minha vida, mesmo que eu não entenda os porquês. Eu acho que essa é uma grande lição que a gente tem que aprender no livro de Jó. Que nenhum de nós sofreu como Jó sofreu. Você pode ter perdido um filho já, e deve ter sido uma dor indescritível. Não tem como falar, eu sei como você se sente, porque a gente não passou por aquilo. Mas Jó perdeu 10 filhos. Perdeu todos os filhos. Acho que ninguém passou o que ele passou. Ele era íntegro. Mas Deus mesmo assim quer nos ensinar através da vida dele. Olha, confia. Mesmo quando você não enxerga. Se você achar que Deus é injusto, na verdade, não acredite nesse pensamento na sua cabeça. Deus é sempre justo, Deus é sempre bom, Deus é sempre misericordioso, Deus é sempre bondoso, Deus ama você em todo tempo. Mesmo quando você não acha que Deus te ama, Deus ama você em todo tempo. Deus está com você sempre. Ele não está com você só se você é bonzinho, não. Às vezes você erra e pede perdão e Deus apaga aquilo lá. Deus apaga aquilo lá. Deus não tem um caderninho escrito lá, os nossos pecados para cobrar da gente, né? Semana que vem, você pediu perdão hoje pela manhã, Deus perdoou você, esqueceu. Não vai ficar lembrando você. Tem que começar tudo de novo, começar uma nova vida, começar a fazer as coisas direito. Sim, começar a fazer o melhor, independente das coisas, do que fazem para você. Agradar a Deus, sim. Eu acho que o livro de Jó ensina tanta coisa para a gente, se a gente ler com calma. Você pegar na tua casa, ler com calma, você vai aprender muitas coisas. Leia na linguagem de hoje, que tem uma linguagem mais fácil para você entender, e você vai ver que Deus é sempre justo, Deus é sempre bom, e a gente às vezes fala algumas besteiras que nós não deveríamos falar, porque Deus não nos abandona, Deus não nos retribui segundo nós merecíamos. Deus é misericordioso para mim e para você sempre. Amém, meus amados? Pai querido, nós